Então, amados irmãos e amadas irmãs, mais uma vez, perdoe-me pela insistência, gostaria de registrar que, com certeza, as pessoas aqui presentes que integram a Igreja de Deus, no fundo, certamente estão pensando: somos a Igreja de Deus, fundada por nosso Senhor e Salvador, Jesus Hamashiach, o qual, pela fé na palavra de Deus, verdade absoluta, conhecemos como Senhor, Salvador, sumo sacerdote e, muito brevemente, Rei, único, insubstituível, suficiente e definitivo. Nele cremos, por ele, com ele e para ele vivemos. Faço coro com vocês. Por isso não precisamos de prova nenhuma de que ele, Jesus de Nazaré, é, foi e será o Mashiach Magno. Muito bem, mas relembro a vocês que esta ministração será gravada, como sabemos, em vídeo, que publicaremos no YouTube, onde ficará disponível para ser visto não somente pela Igreja de Deus, mas por toda pessoa que a ele obtiver acesso. Então, feita essa observação inicial, vamos prosseguir. Nós estamos examinando em profundidade a resposta à seguinte pergunta: como se pode provar de modo irrefutável na Bíblia que o Senhor Jesus foi e é o Mashiach prometido e enviado de fato pelo Pai Celestial? Hoje, vamos continuar. Torno a asseverar que será uma preleção extensa, que provavelmente requererá mais uma etapa além de hoje. Não sei ainda, vamos ver. Então, volto a pedir-lhes longanimidade, tolerância e vigilância concentrada. Iniciando nossa jornada de hoje, peço-lhes vênia para relembrar as palavras de nosso Senhor Jesus Hamashiach, anotada em João 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Precisamos recordar que, à época que nosso Divino Mestre viveu, só havia uma escritura sagrada disponível, ou seja, os 39 livros que compõem o Tanar, isto é, a primeira aliança, ou primeiro testamento, conforme a preferência de vocês. Ao final da nossa conversa anterior, já havia ficado categoricamente claro que nosso Senhor Jesus é o Messias Magno, prometido na Bíblia hebraica. A única pessoa que merece ter incorporado ao seu nome o título de O Messias, em hebraico, Ha-Mashiach. Perpassamos também as evidências insofismáveis de que ele cumpriu a maior parte, melhor dizendo, a quase totalidade das profecias denominadas messiânicas. Algumas pessoas dentre vocês talvez ainda dirão e perguntarão: mas ele não cumpriu todas? Sim, todas as que se referem a fatos e eventos já ocorridos. Falta o cumprimento somente daquelas que ele mesmo mencionou e garantiu, e seus apóstolos ratificaram que serão cumpridas quando de sua chegada gloriosa iminente. Pelo menos é assim que entendo. Comecemos, então, a nossa conversa de hoje. Em Deuteronômio,
Antes de continuar, espero que tenham podido consultar as passagens bíblicas elencadas no roteiro que enviei no início da tarde. Em Deuteronômio 18:15, Moisés declara que o Altíssimo Deus levantaria um profeta como ele, e esse futuro enviado deveria ser ouvido. Tal como, por intermédio de Moisés, o soberano e altíssimo Iá alimentara o povo de modo sobrenatural com o maná. O Messias alimentaria 3 a 5 mil pessoas cumprindo essa profecia. Também quando ele andou sobre as águas, isso foi semelhante a Moisés, que atuou como instrumento divino para dividir as águas e caminhou através delas, ou na abertura que se formou, sem se molhar. Moisés profetizou que esse seria como ele, seria aquele a quem Israel deveria dar ouvidos. Mas nós sabemos o que aconteceu. Israel não o ouviu. Vamos ler Números 14, versos 11 e 22. E disse Iá a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? No verso 22. E que todos os homens que viram a minha glória e meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Terrível isso. Uma outra passagem nesse início de conversa, que eu considero fundamental. João 6, 26. O Senhor Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Agora vamos visitar Isaías, no capítulo 35, versos 3 a 6. Quando o profeta nos fala sobre o canto que a língua dos mudos proferirá, e eles serão capazes de cantar e louvar a Iá. Os surdos mudos também serão capazes de falar. Os surdos mudos tiveram a audição e a fala restauradas e foram capazes de cantar de alegria e dar louvores a Iá. Isso foi registrado por Mateus, no capítulo 9, versos 32 e 33. E mais, disse Isaías, então os coxos saltarão. Isso foi literalmente realizado como uma verdadeira reação de alegria que acompanhou as bênçãos do Messias. Nesse momento é preciso que nós registremos que muitos dos coxos tiveram restauradas as suas pernas de modo tão perfeito e de forma instantânea e em caráter definitivo, que não só podiam andar, mas pular, e com tanta alegria que não podiam parar de pular, como também por meio dos apóstolos. Uma outra passagem importante para nós nos posicionarmos hoje, referente a João, o Batista. Quando João estava preso, perguntou a Jesus: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Na verdade, João não perguntou diretamente porque estava preso, ele enviou emissários. E Jesus, respondendo, disse-lhes aos emissários de João o Batista: ide e anunciai a João
as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Isso está em Mateus 11, versos 3 a 6, e também aparece em Lucas, principalmente no intervalo entre os versos 17 e o verso 21. Mais uma passagem que gostaria de abordar, antes de entrarmos no assunto de hoje, que ainda não entrei. Profundamente, claro. Evidentemente entrei, mas não profundamente. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra para perdoar pecados, disse o Senhor Jesus ao paralítico, digo-te, levanta-te, toma o teu leito, no caso é uma esteira, não é uma cama literalmente, e vai para a tua casa. O propósito era mostrar que ele, Senhor Jesus Hamashia, tinha a autoridade na terra, mas ele nunca deixou que os milagres fossem o foco do seu ministério. Ditas essas palavras, nós podemos agora iniciar a introdução de nossa conversa. Então, vamos voltar a Isaías. Vamos comentar o que Isaías pronunciou no capítulo 35, versos 5 a 7. Já mencionamos no começo Isaías 35, 3 a 6. Então, desde a época do profeta Isaías, era esperado e dito que mudanças ocorrerão no povo e na terra quando o Messias vier. Isaías descreve, então, essas alterações quando profetiza que os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. E mais, disse Isaías, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, e a terra seca tornar-se-á em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. Nós vamos ver mais à frente que parte dessa pronúncia profética foi cumprida na primeira vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Hamashia. A outra parte terá seu cumprimento quando de sua chegada iminente, que muitos preferem dizer quando de sua volta, mas para mim é chegada. Então vejamos o efeito que o cumprimento dessa pronúncia profética terá no caminho da santidade nas pessoas, na sequência do capítulo de Isaías, capítulo 35, versos 8 a 10. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele. Porém, só os remidos andarão por ele. E os resgatados de Iá voltarão, e virão a Sião com júbilo e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Vamos lembrar que tudo isso aí, essas coisas
citadas pelo profeta sempre serão verdadeiras na presença do rei. Esses sinais apresentaram-se em sua primeira vinda e estarão presentes assim que ele chegar novamente. Agora, vamos mergulhar um pouco mais profundamente, porque estamos aqui buscando provas irrefutáveis, além das que já foram apresentadas, mas as de hoje serão acachapantes, para quem não as conhece. E para quem já conhece, será uma relembrança muito poderosa. Algum tempo antes do nascimento de nosso Senhor Jesus HaMashiach, os antigos rabinos e doutores da lei, como eram chamados, separaram os milagres em duas categorias. Primeira categoria, milagres que qualquer um capacitado por Deus, por exemplo, Josué, Moisés, Elias, Eliseu, Enoque, poderia realizar. Segunda categoria, muito especial, milagres chamados messiânicos, aqueles que só o Messias seria capaz de efetuar. Só fazendo um pequeno parêntese, na conversa anterior, nós repassamos que a palavra Messias é utilizada na Bíblia também para qualificar vários tipos de pessoas, como reis, profetas, juízes, mas o Messias é só um. Então, esses milagres chamados messiânicos foram tirados pelos rabinos e doutores da lei lá de Isaías 35, versos 5 e 6. E nosso Senhor Jesus HaMashiach realizou todos eles, como veremos na sequência. E veremos também que ele realizou até além, mas não vamos dar milaprino nesse momento. Esse fato de ele ter feito todos os milagres messiânicos deveria ter sido suficiente para que o povo israelita o reconhecesse como o Messias prometido e profetizado. No entanto, sabemos o que aconteceu. Enquanto bebo um gole d'água, pergunto a vocês, quantos milagres nosso Senhor Jesus HaMashiach operou? Por favor, coloquem no chat. Muito obrigado, irmã Patrícia. Muitos, exatamente. Mas registrados nas Escrituras, foram quantos? Há um número lá. Muito bem, já tomei o gole d'água. Se nós compulsarmos as Escrituras, irmão Edgar Ribeiro, Shabbat Shalom, muito obrigado pela resposta. Um pouco menos é o que está registrado lá. Então, dependendo do que nós conceituemos como milagres, o número pode ser 36, 37, 38 ou 39. Mas, como a própria irmãzinha Patrícia respondeu, o apóstolo João escreve em capítulo 21, 25, o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que o Senhor Jesus fez, inclusive milagres numerosos. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém, diz João. Muito bem. Desses 3 anos e meio, aproximadamente, de ministério, que dá aí, numa conta de matemática, de não matemático como eu, uns 1.400 dias, só
36 ou 39 milagres foram registrados. E nós não sabemos exatamente em que momento o Senhor Jesus os realizou. Alguns sim, mas muitos não. Ele pode ter realizado vários, inclusive de uma só vez, no mesmo dia, na mesma semana. Mas o fato é que os autores evangélicos limitaram-se a mencionar apenas esse número reduzido ao longo do seu ministério, porque, ao escrever o Evangelho, eles deram ênfase ao Divino Mestre, aos seus ensinamentos, aos seus exemplos de vida, sua revelação da natureza e do caráter de Deus ao homem, enfim, de sua perfeição. E os milagres foram utilizados com outras intenções, como a gente vai vendo por aqui. Mas todos os milagres realizados por nosso Senhor Jesus indicaram que ele era o Messias de Israel, o Messias. Ele não apenas curou os doentes e levantou os mortos, com o desígnio expresso de tirar-lhes dos sofrimentos ou mostrar o poder que tinha. O seu propósito principal era produzir as credenciais do seu reino, do reino de seu Pai, nosso Pai Celestial. Ou seja, o ministério de vida de nosso Senhor Jesus era curar fisicamente para que as pessoas soubessem, a partir dessas curas, que ele era, de fato, o Messias. Nesse ponto, a gente precisa fazer alguns detalhamentos. Primeiro, milagres ocorridos antes do capítulo 12 do Evangelho escrito por Mateus e os que aconteceram depois do capítulo 12. Os que aconteceram antes tiveram como escopo o benefício do povo. A fé da pessoa beneficiada pela atuação de nosso Senhor Jesus não era necessária para que o milagre acontecesse. Após Mateus 12 e a rejeição a ele, Senhor Jesus, como Messias, por parte dos líderes religiosos, ele mudou a linha de ação e passou a responder às pessoas individuais. Com base em quê? Na fé que elas tinham. Antes desse divisor evangélico, fica muito claro para nós que a expectativa de nosso Senhor Jesus era que cada um apregoasse a todas as pessoas o que Deus tinha feito por elas. Após a repulsa de que foi objeto, nosso Senhor Jesus passou a adotar uma atitude de discrição, inclusive solicitando aos curados e às testemunhas eventuais que não revelassem a ninguém o ocorrido. Quando curava as pessoas, ele passou a dizer: silêncio, não contes nada a ninguém. E aqui é importante nós lembrarmos algo muito interessante. O Senhor Jesus nunca organizou nenhuma campanha, nenhuma cruzada para atrair seguidores. Os milagres continuaram, mas, ao invés do propósito inicial de indicá-lo como o Messias, ele mudou. Suas atuações miraculosas tornaram-se, então, um treinamento para os discípulos que viriam a ser os apóstolos. Lembremos-nos de que ele disse que o único sinal a ser deixado para os fariseus seria o indicativo do profeta Jonas. Sua ressurreição, no caso, a ressurreição do Machia, após 3 dias de permanência no Sheol. Então, na verdade, o Senhor Jesus queria, a partir daquele momento, que as pessoas tirassem suas próprias conclusões
sobre quem ele era. Mas é muito importante que nós tenhamos em mente que nosso Senhor Jesus Hamashiach, na sua jornada pela terra, realizou milagres de qualidade e quantidade nunca antes feitos por qualquer pessoa, em nenhum lugar, em nenhum momento. Então, concluímos a introdução, amados irmãos e amadas irmãs. Vamos começar agora a nossa jornada de hoje, efetiva, pelos milagres messiânicos propriamente ditos, ou seja, aqueles que única e exclusivamente o Messias prometido e profetizado seria capaz de realizar. Milagre número 1. Por isso é que pedi lá no roteiro, sugeri que lessem os capítulos 13 e 14 do livro de Levítico, porque lá são encontradas instruções detalhadas destinadas aos sacerdotes sobre o que eles deveriam fazer frente à constatação da cura de um leproso. Porque nós estamos falando do milagre número 1, a cura de um leproso judeu. Por favor, prestem atenção no que falei. Leproso judeu. Então, se um leproso judeu se aproximasse dos sacerdotes, dizendo-se curado, isso tudo está lá no livro de Levítico, tá? Seria bom depois vocês lerem esses 2 capítulos. Então, se alguém se aproximasse dos sacerdotes, dizendo-se curado de lepra, eles deveriam investigar 3 fatos. Primeiro, se a pessoa era realmente leprosa. Segundo, se ela foi realmente curada da lepra. E terceiro, se a lepra realmente desapareceu, quais foram as circunstâncias que envolveram a cura? Principalmente, o que ou quem curou. E se após 7 dias de investigação, os sacerdotes estivessem convencidos de que a pessoa tinha sido leprosa e havia sido de fato curada dessa doença terrível, e que as circunstâncias da cura eram apropriadas, era preciso, então, no 8º dia, fazer uma série de 4 ofertas. A primeira, pelo pecado. A segunda, pela culpa. A terceira, uma oferta queimada, um holocausto. A quarta, uma oferta de cereais. E aí, depois dessas ofertas, o sangue da oferta pelo pecado e o da oferta pela culpa deveria ser aplicado sobre a pessoa leprosa curada. A cerimônia, então, terminava com uma unção de óleo sobre a pessoa em questão. Muito bem. Agora pergunto-lhes: quantas vezes esse rito meticuloso foi executado em Israel? Fiz um silêncio proposital. Tudo que li e que está lá em Levítico refere-se a instruções da lei, mas nunca, nunca, nunca foram usadas. Por quê? Desde quando a lei foi dada, nenhum judeu leproso foi curado de lepra. Por isso, os rabinos e doutores da lei classificaram a cura de um judeu leproso como um milagre messiânico, pois somente o Messias seria capaz de efetivá-lo. Eu sei o que vocês estão pensando nesse momento. A irmã de Moisés, Miriam, tornou-se leprosa. Muitos aqui e muitas certamente conhecem a história. E ela foi curada. Também foi curado Naamã. Isso está lá em Números 12, 9 a 13. Mas vamos só recordar o que aconteceu com Miriam. Depois de um doloroso processo de cura, que durou 7 dias,
Miriam foi readmitida, curada, no acampamento de Israel, porque ela foi posta em quarentena. Mas lembremos o seguinte: Miriam foi curada antes de a lei ser completada. E Naamã era um gentio sírio e não um judeu, como se lê, inclusive, em Lucas 4, 27. Lucas escreve que havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, exceto o sírio Naamã. Bom, 3 evangelhos sinópticos, só João que não registra esse evento, relatam a cura de um leproso judeu. Mateus 8, 2:4, Marcos 1, 40-44, Lucas 5, 12-14. Nos 3 eventos, nosso Senhor Jesus Hamashia ordenou ao leproso curado que se apresentasse ao sacerdote. Mostra-te ao sacerdote, disse o Senhor Jesus ao curado, e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir-lhes de testemunho. Então, isso está lá em Mateus 8, 4, Marcos 1, 44, Lucas 5, 14. E essa mesma ordem, nosso Senhor Jesus Hamashia deu quando curou 10 leprosos, em Lucas 17, 12-14. Aí vocês perguntam, por que nosso Senhor Jesus agiu assim? O que ele pretendia? O seu propósito, ou seja, o propósito do Senhor Jesus, era que aquela pessoa leprosa curada servisse de testemunho a um sacerdote, de modo que as instruções de Moisés fossem seguidas. Quais? Aquelas contidas em Levítico 13 e 14. E que assim fossem oferecidos os 2 pássaros a título de sacrifício, conforme a exigência da lei. E, na sequência, durante os 7 dias seguintes, deveria ser procedida a investigação para verificar aqueles 3 fatos que eu vou repetir aqui. Se o homem, fala-se homem, mas poderia ser uma mulher, se a pessoa era mesmo leprosa. Segundo, se tinha ficado completamente curada a pessoa. E, nesse caso, como a investigação estava voltada para atos praticados pelo Senhor Jesus, se ele havia sido o autor da cura. E o que aconteceu em seguida? Voltando a falar lá do leproso, do primeiro milagre messiânico. Em Lucas 5, versos 12-14, e também no 17, nós verificamos o seguinte, que alguns dias depois da cura do leproso, apareceram por lá fariseus e doutores da lei, vindos de todas as partes, inclusive de Jerusalém. Por que esses fariseus e doutores da lei foram a Cafarnaum? Eles estavam investigando o primeiro milagre messiânico. Eles sabiam que nosso Senhor Jesus havia curado um leproso. E tinham, isso está em Lucas 5,15, e tinham conhecimento de que era um milagre messiânico, pois nunca havia acontecido, depois da promulgação da lei, da entrada em vigor da lei, a cura de um leproso judeu. Então, esses fariseus afluíram de toda a parte de Israel para investigar nosso Senhor Jesus. E essa investigação deveria seguir 2 estágios principais. Primeiro, a observação. Então, como é que eles faziam? O Sanhedrin, ou Sinédrio, formava uma delegação para escarafunchar, apenas observando detalhadamente o que estava sendo dito,
o que estava sendo feito e o que estava sendo ensinado. Nesse momento, esses delegados não tinham permissão para fazer perguntas nem para levantar objeções. Depois de observar, eles voltavam para Jerusalém, levavam o relatório ao Sanhedrin, ou Sinédrio, que dava um veredito, se o caso deveria ser encerrado ou se deveria prosseguir. Como nesse caso houve uma cura que não podia ser negada, o Sanhedrin mandou passar para o segundo estágio, que é o interrogatório. Nessa etapa, eles interrogavam a pessoa, fazendo perguntas alusivas ao fato e levantavam objeções. Por isso, Lucas registra que os fariseus e doutores da lei que estavam lá não fizeram nenhuma pergunta, nem levantaram objeções, mas arrazoavam em seus corações. Então, os fariseus retornaram para Jerusalém, levando o relatório. Evidentemente, não puderam negar o milagre. Fizeram interrogatório e, a partir daí, eles não ficariam mais em silêncio, fariam mais perguntas e levantariam objeções. Muito bem, vamos passar para o segundo milagre messiânico. A expulsão de um demônio que é chamado de demônio mudo, porque ao possuir a pessoa, endemoniando-a, a emudeciam e a pessoa então não podia falar. Esse milagre extraordinário está registrado em Mateus 12, 22 a 37 e Marcos 3, 19 a 30. Mas por que essa ação realizada por nosso Senhor Jesus é tão especial? Bom, nessa ocasião em que o milagre se deu, surgiu um endemoniado que se constituiu numa ótima oportunidade para que nosso Senhor Jesus provasse sua divindade outorgada, como sabemos, como anotada em Mateus 12, 22. Trouxeram-lhe, então, um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. Nesse ponto, vocês vão argumentar comigo que expulsar demônios era algo muito comum entre os judeus daquele tempo. Até mesmo fariseus e rabinos tinham essa capacidade. Mas eles só podiam expulsar demônios seguindo um ritual judaico obrigatório, taxativo, que exigia 3 etapas. Primeiro, o exorcista precisava estabelecer comunicação com o demônio. Segundo, tinha de descobrir o nome do demônio. E terceiro, deveria expulsá-lo usando o nome que havia sido desvendado. Mas, como assim? O endemoniado estava mudo e, além do mais, era cego. Bom, então, o Senhor Jesus comunicou-se com o demônio e perguntou-lhe seu nome, conforme determinava o ritual judaico. Isso está em Marcos 5:9. Mas, como o demônio havia emudecido a pessoa, não houve resposta. Então, não havia possibilidade de haver realmente uma comunicação com esse demônio para descobrir seu nome e, em seguida, expulsá-lo, porque era assim que se fazia. Mas, então, o rito exorcista judaico exigia tudo isso aí. E, segundo o entendimento do judaísmo, se esses 3 quesitos não fossem seguidos, era impossível expulsar o demônio, que nesse caso era um demônio chamado demônio mudo. Mas, vamos retornar um pouquinho aqui na história.
Os rabinos e doutores da lei ensinavam que o Messias, quando viesse, seria capaz de expulsar esse tipo de espírito imundo. As pessoas, então, lá da época, já se perguntavam, já havia um murmúrio muito forte se o Senhor Jesus era esse Messias prometido e profetizado, em função dos outros milagres que ele havia realizado. E agora, constatando-se que o Senhor Jesus expulsara um demônio mudo, assim chamado, essa pergunta cresceu em pertinência, porque as pessoas já tinham aprendido com os próprios rabinos e doutores da lei que se tratava de um milagre exclusivo do Messias. Mas os fariseus não se dobraram e recusaram-se a reconhecer que o Senhor Jesus fosse o Messias. Mas não podiam negar que ele havia feito um milagre messiânico. Olha que situação. Não reconheceram, mas não podiam negar que era um milagre messiânico. Então, eles ficaram pressionados porque precisavam explicar ao povo como nosso Senhor Jesus havia conseguido realizar aquele milagre, já que para os rabinos e fariseus ele não era o Messias. O que fizeram? A resposta nós encontramos assinalada pelos 4 evangelistas sinópticos. Mateus, no seu capítulo 12, verso 24, Marcos 3, 22, Lucas 11, 15, 16 e João 7, 20. O que eles fizeram? Explicaram que o Senhor Jesus obtivera sucesso nesse exorcismo porque estava possuído por demônios. Disseram os fariseus: esse não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, alegaram que nosso Senhor Jesus estava possuído não por um demônio comum, mas por um príncipe demoníaco, Belzebu, o demônio das moscas e outras coisas que tais. E como foi que o Senhor Jesus respondeu a essa ignomínia? Primeiro, ele fez 4 declarações. Nós vamos encontrar tudo isso em Mateus 12, a partir do verso 25. Primeiro, nosso divino mestre disse que Satanás não se divide contra si mesmo, porque um reino dividido já está conquistado. Segundo, afirmou que eles mesmos, os fariseus, reconheciam que expulsar demônios era um dom de Deus e que até mesmo seus seguidores eram capazes de expulsar demônios. Claro, desde que não fossem mudos. Terceiro, enfatizou que esse milagre comprovou que ele e ninguém mais era o Messias. Mateus 12, 28. Disse o Senhor Jesus Ramachia: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. E quarto, ele afirmou ser mais forte que o diabo, em vez de ser subserviente a ele. Então, o Divino Mestre condenou os fariseus, dizendo-lhes que eles eram culpados de pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Santo Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, se assim quiserem pronunciar. A partir dessa rejeição do milagre messiânico e da negação de seu legítimo messiado, no tocante aos milagres, nosso Senhor Jesus mudou a forma de ministrar. E essa modificação
ocorreu, pelo menos até onde pude pesquisar, de 4 maneiras. Primeiro, ele mudou o propósito. Antes de ser rejeitado, ele realizava milagres com o propósito de autenticar sua condição de ser o Messias. Mudou também o seu procedimento em relação a pessoas. Ele alterou o alvo de seus milagres. Antes da repulsa pelos judeus, ele efetuava milagres em benefício de Israel, do povo eleito, e não pedia demonstração de fé a ninguém. Uma vez rejeitado, o Mashiach passou a realizar milagres individualmente, exigindo fé das pessoas. Ou seja, resumindo, antes de sua rejeição, nosso Senhor Jesus operava milagres para a fé, para servir de sinal aos judeus. Depois de rejeitado, ele passou a fazê-los pela fé do beneficiado. Mudou, em terceiro lugar, a forma da sua mensagem. Antes da rejeição, ao fazer um milagre, ele dizia: vai e conte, para servir de testemunho aos judeus. Mas, como os judeus o repudiaram, deixou de haver necessidade de testemunho. Então, nosso Senhor Jesus, Hamashiach, passou a ordenar que o milagre não fosse divulgado. Mateus 16, Mateus 17, Marcos 8, Marcos 9, todas aquelas passagens que eu listei para vocês no roteiro. Quarta modificação que o Senhor Jesus Hamashiach fez. Antes de ter sido rejeitado, ele ensinava claramente para que fosse entendido. Mas, em parte, porque nós não podemos afirmar que foi só por causa da rejeição, mas em parte por causa dela, nosso Senhor Jesus passou a falar mediante parábolas. Devemos lembrar aqui que ele começou a falar em parábolas a partir do mesmo dia em que foi rejeitado. Mateus 13, de 1 a 3, e 34, 35. E Marcos 4, 34. Chegamos agora ao terceiro milagre messiânico. A cura de um homem nascido cego. Vamos recordar. O profeta Isaías escreveu que na vinda do Messias, os olhos dos cegos serão abertos. Nós já lemos essa passagem no início. O terceiro milagre messiânico é a cura de um homem cego de nascença, algo que jamais havia ocorrido na história até então. Pelo ensinamento rabínico, qualquer pessoa capacitada pelo Altíssimo Iá poderia curar alguém que enxergasse previamente e que viesse a tornar-se vítima da cegueira. Porém, somente o Messias seria capaz de curar alguém que tivesse nascido com cegueira. Esse milagre extraordinário foi registrado em João, capítulo 9, do verso 1 ao 41, de tão extraordinário. Então, vamos conversar um pouquinho sobre alguns versos desse capítulo. Principalmente, a pergunta que os discípulos fizeram ao Senhor Jesus Hamashiach sobre o ocorrido. Isso está registrado no verso 2 do capítulo 9 do Evangelho escrito por João. E seus discípulos perguntaram-lhe, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Qual teria sido a razão dessa pergunta estranha, dirão vocês? Os discípulos
estavam reportando-se a uma passagem que está anotada em Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Vou ler. Passando, pois, Iá perante sua face, clamou, no caso Moisés, Iá, o Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, foi isso que ocorreu à mente dos discípulos. Eles estavam imbuídos do pensamento de que aquele homem havia nascido cego em consequência do pecado de seus pais. Mas a parte estranha da pergunta era se o próprio cego havia pecado e, por esse motivo, nascido com cegueira. Mas como poderia ter pecado antes de nascer? Não se praticava lá de forma nenhuma a doutrina espúria demoníaca da reencarnação. Mas o judaísmo farisaico da época ensinava, por intermédio, claro, dos rabinos, o seguinte, que antes da concepção, o feto tem duas inclinações ou tendências, que eles chamam de Yetzer. Então, tem a Yetzer Hará, que é uma tendência para o mal, e Yetzer Hatov, que é uma boa inclinação. Quando a pessoa é impelida a ouvir a voz de Deus e a cumprir os seus mandamentos. Segundo essa teologia judaica da época, essas duas inclinações estão presentes no cerne do novo ser humano ainda durante a vida intrauterina. Estamos falando do feto. Então, durante o desenvolvimento, ao longo da gestação, o feto trava uma luta constante entre essas duas tendências. Os rabinos explicariam, então, que no caso do homem cego, a inclinação para o mal superou a do bem, e o feto, influenciado por ela, teria chutado a mãe no útero. Ou seja, cometeu esse pecado antes de nascer, e assim foi punido com a cegueira. Bom, vamos analisar isso aí. Os discípulos cometeram dois erros. Primeiro, acreditar que uma pessoa podia nascer cega por causa do pecado de seus pais e aceitar o ensinamento farisaico de que aquele homem poderia ter pecado no ventre da mãe e, por isso, recebeu a punição. Então, qual foi a atitude de nosso Senhor Jesus Hamashia? Imediatamente, ele rejeitou o falso ensinamento judaico. E em João 9:3 respondeu enfaticamente: nem ele pecou, nem seus pais. Mas então, como assim? Na verdade, aquele homem havia nascido cego pela vontade de Deus, para que ele, o Altíssimo Iá, fosse glorificado por meio da cura que nosso Senhor Jesus Hamashia iria realizar. Então o mestre conclui, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Há uma outra questão aqui que a gente precisa abordar dentro desse contexto todo aqui. O tanque de Siloar, que foi traduzido em português como Siloé. E mais uma outra questão. Essa cura ocorreu num dia de sábado. Não um sábado comum, mas um sábado especialíssimo, porque ocorreu durante a vigência da festa de Sukkot, ou tabernáculos. Então,
O Senhor Jesus, depois de curar o cego, vocês se lembram da história, untando seus olhos com barro e saliva, enviou-o até o tanque de Siloé, ou Shiloar, cujo acesso não era tão fácil para uma pessoa sem deficiência. E para um cego, então, nem se fala. Mas por que nosso Senhor Hamashia, Jesus Hamashia, assim procedeu? Porque ele sabia que os sacerdotes estariam lá. Por quê? Porque havia, durante a festa de Sukkot, tabernáculos, um ritual executado pelos sacerdotes, chamado derramamento da água, lá nesse local, nesse tanque. Então, os sacerdotes desciam do monte do templo, iam até esse tanque de Siloé ou Shiloar, enchiam os jarros com água e marchavam de volta ao monte do templo. E lá despejava essa água numa bacia de bronze específica. Então, nosso Senhor Jesus Hamashia queria que os sacerdotes vissem o terceiro milagre messiânico. Então, vamos acompanhar alguns detalhes. O homem foi até o tanque de Shiloar, lavou os olhos e, quando os abriu, pôde ver pela primeira vez na vida. Muitas pessoas conheciam-no e elas sabiam que ele havia nascido cego. Por isso, houve uma tremenda agitação e numerosas especulações. Uns perguntavam: esse não é aquele que mendigava sentado por ali? Tudo isso em João 9, viu, gente? Outros diziam que não era ele, mas que se parecia com ele. Aí, quando ele disse, sou eu, foi-lhe perguntado, como se te abriram os olhos? O homem que fora curado respondeu, um homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Diante desse relato, as pessoas sabiam que estavam diante de um milagre messiânico. E por isso, perguntaram ao curado. Já estamos em João 9,12. Onde está ele, aquele que o curou? O curado respondeu, não sei. É claro, ele não podia saber, porque onde estava, pois ele não sabia quem o havia curado. Porque quando ele foi enviado ao tanque, ainda era cego e não tinha visto o Senhor Jesus. Na sequência, já nos versos 13 a 17 de João 9, houve o interrogatório do cego curado. Por tratar-se de um milagre messiânico, o homem foi levado aos fariseus para que fosse feita a necessária investigação. Bom, há uma outra questão aí. Pelo fato de o Senhor Jesus ter curado o homem num sábado. Isso também provocou agitação. E os fariseus sabiam que precisavam tomar providência. Logo no início do interrogatório do ex-cego, houve uma divisão entre os integrantes do Sanhedrin, o Sinédrio. Alguns diziam, esse homem, falando de quem efetuou a cura, do Senhor Jesus Hamashia, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Os fariseus consideravam que a cura no sábado constituía violação da Torá. Por isso, não criam que nosso Senhor Jesus pudesse ser o homem de Deus. E muito menos, é claro, o Messias. Outros fariseus diziam, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E formou-se uma dissensão entre eles. Notemos o seguinte, na parte B do verso 16 de João 9, há uma ênfase na expressão tais sinais, porque estava sendo analisado ali um milagre messiânico, e não um milagre comum. Porque milagre comum, muitas pessoas capacitadas por Deus podiam realizar. Então, quando
os fariseus perguntaram a esse ex-cego de nascença qual era a sua opinião sobre nosso Senhor Jesus, o homem concluiu que, no mínimo, se tratava de um profeta. Porque um profeta podia fazer milagres, mas nós não estávamos diante de um milagre comum. Moral da situação. Esse primeiro interrogatório do ex-cego não produziu uma conclusão específica. Aí surgiu entre os fariseus a possibilidade de ter sido um milagre falso. E se esse homem não tivesse nascido cego e tudo não passasse de um truque, um estelionato? Decidiram, então, isso está em João 9, 18 a 22, interrogar os pais do ex-cego. E esses confirmaram duas coisas: que o homem era, de fato, filho deles, e segundo, que nasceu cego. Então, a suspeita de fraude foi removida. Foi, então, perguntado aos pais como o filho deles, que nasceu cego, podia enxergar. Eles recusaram-se a responder por medo de serem expulsos da sinagoga. João 9, 22. Aqui é preciso esclarecer, para que o entendimento seja mais contundente, o que significa isso. Os fariseus já tinham decidido entre si aplicar a pena mais severa, chamada herem, ou excomunhão, a quem confessasse que o Senhor Jesus era o Messias. Por esse motivo, os pais do homem curado decidiram silenciar-se, não fazer mais nenhum comentário. Eles apenas confirmam que o cego curado pelo Senhor Jesus era de fato filho deles e que nascera cego. Portanto, a segunda inquirição, no caso dos pais, assim como a primeira, também termina de forma inconclusiva. Essa situação levou os fariseus a um segundo interrogatório do ex-cego. João 9, 24, 25. Os fariseus queriam que o cego concordasse com eles, dizendo que nosso Senhor Jesus era pecador. Então, chamaram o cego, como registra João, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Mas o homem curado deu uma resposta que desagradou aos fariseus. Ele diz: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. Essa manifestação não foi apenas uma declaração do fato, mas um verdadeiro desafio para os fariseus. Em sua resposta, nas entrelinhas, o ex-cego estava afirmando que não era simplesmente cego, mas que nascera cego e havia sido curado. Ele sabia que esse era um milagre messiânico, pois havia aprendido isso com os próprios fariseus, que agora o questionavam e queriam induzi-lo ao erro. Insatisfeitos com a resposta, os fariseus tornam a perguntar: o que te fez ele? Como abriu-te os olhos? A resposta do cego curado, mais uma vez, indignou os fariseus. Já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que quereis tornar a ouvi-lo? Querei vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então, os fariseus o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Então, o ex-cego, como que zombando dos fariseus, declara: nisto, porém, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e, contudo, me abrisse os olhos. João 9, 30.
Observemos o seguinte: para os fariseus, Moisés era de Deus, mas o Senhor Jesus não. Mas é importante registrar que a postura desse homem, esse ex-cego, foi surpreendente, porque ele demonstrou um conhecimento que a gente poderia chamar de teológico muito mais avançado do que os fariseus doutores da lei. Em João 9,31, está registrado: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ele ouve. Por fim, o homem curado declara implicitamente aos fariseus que o milagre feito pelo Senhor Jesus era um milagre messiânico. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que ninguém abrisse os olhos a um cego de nascença. João 9,32. E que ele cria que o Senhor Jesus era de Deus. Pois, João 9,33, se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. O que fizeram os fariseus? Expulsaram o homem da sinagoga. E, na sequência, para dar um fechamento a toda essa situação, o cego curado encontra-se com nosso Senhor Jesus e recebe dele a cura espiritual. E aí reverencia nosso Senhor Jesus Hamashia. Pergunto ao amantíssimo irmão Cronarca Vicário: estamos dentro do cronograma, irmão? 8 minutos, irmão. Ainda temos? Obrigado. Dentro do tempo. Ok, muito obrigado. Aí eu pergunto a vocês: está documentado aqui que nosso Senhor Jesus realizou os 3 milagres messiânicos. Concluímos então nossa conversa. Respondo-lhes: ainda não. Tenhamos um pouco mais de paciência. Vamos agora conversar sobre o 4º milagre messiânico, que ele não precisaria ter realizado. Estamos falando da ressurreição de Lázaro. Esse milagre não consta na profecia de Isaías, lá, capítulo 35, versos 5 a 7. Mas foi realizado por nosso Senhor Jesus Hamashia como outra prova cabal, inacreditável a princípio, de seu messiado verdadeiro. Quando nosso Senhor Jesus foi rejeitado como o Messias, após a realização do 2º milagre, ele se pronunciou que, por causa daquela rejeição, não haveria outros sinais para a nação de Israel, exceto o sinal do profeta Jonas, que é o signo da ressurreição. De certa forma, a prova foi dada, também com a ressurreição de Lázaro, que está registrada em João 11, do verso 1 ao verso 44. Mas antes, vamos ler Hebreus 11, 35. Para a gente tomar pé da situação. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Esse verso refere-se à ressurreição, por exemplo, do filho da viúva de Sarepta, feita pelo profeta Elias, e a ressurreição do filho da Sunamita, que nós sabemos, realizada pelo profeta Eliseu. Isso está no 2º livro de Reis, 4, 35 e 36. Lá na primeira aliança, nós temos também um outro milagre de ressurreição ocorrido quando um homem morto foi ressuscitado, logo que, lançado na sepultura de Eliseu, tocou nos ossos do profeta. Aí vocês perguntarão: então, se é assim, como pode a ressurreição de Lázaro ser considerada um milagre messiânico, se os profetas Elias
e Eliseu também procederam a ressurreições. Respondo-lhes, há uma diferença extrema entre os milagres que leio e a ressurreição de Lázaro. O Senhor Jesus, Hamashia, ressuscitou Lázaro depois de ele permanecer morto por 4 dias. Esse fato de Lázaro ter ficado morto durante 4 dias torna a sua ressurreição absolutamente única e distinta dos demais milagres de ressurreição. Parêntese, para esclarecer a situação. Conforme os ensinamentos do judaísmo farisaico, quando uma pessoa morria, seu espírito pairava sobre o corpo durante os primeiros 3 dias. Durante esses 3 dias, era admitida a possibilidade de que a ressuscitação pudesse trazer essa pessoa falecida de volta. No 4º dia, o espírito da pessoa falecida finalmente se afastava em definitivo e descia ao Sheol, o mundo dos mortos. E a partir de então, a ressurreição seria impossível. Mas somente o Messias poderia realizar esse tipo de milagre. Foi por isso que nosso Senhor Jesus Hamashia esperou que 3 dias transcorressem, João 11:6, e realizou a ressurreição de Lázaro somente no 4º dia. Esse milagre, procedido por nosso Senhor Jesus, gerou tremenda inquietação entre os fariseus. João informa-nos que logo após esse milagre, o Sanhedrin, Sinédrio, se reuniu para planejar a morte do Senhor Jesus. Isso está lá nos versos 45 a 54. E, posteriormente, a morte de Lázaro também. João 12:9. Bom, fechado o parênteses, a realização de apenas um de cada um dos 4 tipos de milagres messiânicos, cura de leproso judeu, endemoniado mudo, cego de nascença, morto ressuscitado após 4 dias do falecimento, não foi suficiente para convencer os fariseus. Nós sabemos, nada os convenceria. Então, nosso Senhor Jesus efetuou 10 outras curas ou milagres messiânicos. Por exemplo, dessa vez, não 1, mas 10 leprosos foram curados por ele. Lucas 17, 11 a 19. E mais uma vez, o Messias ordenou que os leprosos se apresentassem aos sacerdotes. Diante dessa profusão de milagres messiânicos, os fariseus deveriam passar 7 dias investigando-os. 10 vezes eles foram compelidos a decretar que os 10 leprosos estavam limpos e curados da lepra que os acometia. Ou seja, tiveram de pronunciar que nosso Senhor Jesus havia de fato realizado esses milagres. Dessa vez, o seu messiado não foi proclamado apenas pela fala de 2 ou 3 testemunhas, mas pela boca de 10 testemunhas, no caso, os próprios curados. Então, mais uma vez, nosso Senhor Jesus provou à liderança de Israel que eles que não havia nenhum fundamento para rejeitá-lo como Messias. Conclusão. Amados irmãos e amadas irmãs, relembremos, João, o Batista, enviou seus discípulos para certificar-se de que o Senhor Jesus era o Messias. Mandando perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Nosso Senhor Jesus respondeu, citando os 4 milagres messiânicos. Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Já li essa passagem, estou apenas relendo para fixação. Então, Tempo esgotado, irmão. obrigado. Estamos finalizando. A primeira parte da profecia, contida em Isaías 35, 5 a 6a, fala dos olhos de cegos abertos, ouvidos de surdos se abrindo, coxos saltando, língua de mudos cantando. Tudo isso já se cumpriu. A segunda parte, do verso 6, a parte B, 6b e 7, fala das águas que arrebentarão no deserto e nos ribeiros do ermo, e a terra seca que se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Tudo isso será cumprido na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Hamashia, que prefiro qualificar como gloriosa chegada iminente. Aleluia! Maranata! 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 Amém. Amém.